tiver algum material aqui que eu acho relevante, por exemplo, tem um livro de física muito bom em PDF aqui que eu posso te mandar depois. Eu mando também, tá? Uhum. Porque assim, né, eu vou te explicar o que precisar aqui, mas lá no livro tá tudo mais bem explicado, cheio de exemplos e tal. Sim. É sempre bom estudar com livros. Então vamos resolver isso aí. O gráfico da posição S, em função do tempo T de uma pessoa exercitando em volta da Lagoa Taquaral, é representado na figura abaixo. Então a gente pode notar que apesar do gráfico estar meio feio assim de ver, a Uhum. gente tem 4 regiões, né? Essa e essa. Sim. Eu digo isso porque na física e na matemática, cada vez que tu tem partes de gráficos assim, significa que você tem movimentos diferentes. É isso que está acontecendo. Uhum. Então aqui ele vai se mover de uma forma, aqui de outra, aqui de outra, aqui de outra. Eu já vou te resumir como. Essa aqui ele está correndo mais devagar que aqui. Aqui ele está super rápido. Aqui ele já está cansado e aqui ele está voltando a correr. Uhum. Eu sei só de olhar, mas claro, porque eu tenho prática, né? Então Sim. agora vamos conversar aqui aos poucos sobre isso. Em que trecho, 1, 2 ou 3 ou 4 do gráfico apresentado, a pessoa esteve em repouso? E aí, se fosse para você chutar, assim, o que você chutaria? O 3. Por quê? Porque ele tá numa linha reta. Exato. Bem, a folha tá meio torta aqui, mas então se tu tá me dizendo que tá horizontal, eu acredito, tá? Uhum. Beleza. De fato, então, se tá horizontal, o que que acontece? Acontece que o tempo passa, né? Ou seja, passou-se aqui alguns minutos, né? Faz uns 5, acredito. E a posição não mudou. Que nem agora, a gente está sentado, certo? A nossa posição não está mudando. Então a gente está Sim. em repouso. Na física, quando você não tem velocidade, você está em repouso, tá? Uhum. Então ali ele não tem velocidade, porque velocidade, como a gente já sabe muito bem, né? É a variação da posição no tempo. Como ele passou 5 minutos sem variar a sua posição, ele está parado, ele está em repouso. Muito bem, então você responderia certo. A resposta é 3. Uhum. B. Em que trecho do gráfico apresentado a pessoa se moveu com maior velocidade? E aí, qual trecho? Eu acho que o 2. Por quê? Porque a linha tá mais reta, significando que tá numa velocidade maior, eu acho. Isso, ela está mais íngreme, muito bem. É 2 mesmo. E o motivo tu pode entender tanto na física quanto na matemática, né? Por Uhum. quê? Primeiro, esse movimento aqui, retas, né, num gráfico de posição por tempo, ele significa uma coisa. MRU. Talvez pela sigla você não lembre, mas é um movimento retilíneo uniforme, né? Uhum. E no movimento retilíneo uniforme, você tem uma equação apenas, o sorvete. Lembra do sorvete? Sim. O Uhum. professor falou para você do sorvete? Bem, tá aí o sorvete, Falei. né? Uhum. Então tá. O sorvete, ele é uma equação que envolve deslocamento, né, posição final aqui, inicial aqui, velocidade e tempo. E tudo bem, a gente vê isso na física. Mas na matemática, e é até uma das matérias, é a matéria que o teu professor está cobrando, tem o que a gente chama de função afim, equação da reta, equação linear, polinômio de primeiro grau, tem Uhum. trocentos nomes, que é mais ou menos assim, ó, y igual a b mais at, ou, a, ou ax mais b, né? O professor ele fala normalmente ax mais b. É X mais V. Ordem não importa, né? Se eu quiser colocar o b na frente, eu coloco. Uhum. E eu vou colocar o b na frente por um motivo, para eu poder comparar essa equação com a de cima. Olha só. Se eu comparar, esse cara é esse carinha aqui é esse, o A é o V, isso que importa para nós aqui, e o T é o X. Né? Uhum. Então, no nosso gráfico, os valores de S são os valores que representam Y num gráfico normal lá da matemática. Então, no caso, a gente sabe que o Y varia em função de X. Para valores diferentes de X, você vai ter valores diferentes de Y. Então, aqui, para valores diferentes de T, você vai ter valores diferentes de S, não é mesmo? Uhum. Faz todo sentido do mundo, né? Sim. O B é o coeficiente linear. A gente aprendeu lá na matemática que ele é o valor onde a reta cruza o eixo Y. Né? Uhum. Ela cruza aqui no zero. Então, o nosso B deveria ser zero, ou seja, o nosso S0, a nossa posição inicial é zero.
Veja como tudo tem vínculo aqui, né? Sim. Muito bem. E agora vem a parte importante. Ele está perguntando aqui: ah, em que trecho do gráfico apresentado a pessoa se moveu com maior velocidade? Veja só, o A ele é o coeficiente angular. A gente aprende lá na matemática que se ele for negativo, a reta é decrescente, né? Se ele for positivo, a reta é crescente. São coisas que a gente aprende lá na matemática. A gente vai ter que fazer logo, logo aula disso também. Talvez é sexta, né? Eu acho que ficou a nossa aula Uhum. para sexta. Isso. Mas a questão é o seguinte: a reta ela pode ser crescente, mas ela pode ter várias inclinações. Ela pode ser quase paralela ao eixo X, ou ela pode ser bem íngreme, como é o Uhum. caso aqui do trecho 2, né? Bem íngreme. Sim. Para ela ser íngreme, o valor de A tem que ser alto. Falando de retas, né? Retas Uhum. normais lá da matemática. É isso que a gente aprende lá. O professor fala: quanto maior o valor do A, mais íngreme a reta é. Ou Sim. seja, um valor de V alto vai fazer uma reta ser íngreme. Portanto, a gente olha aqui, a reta mais íngreme é a 2. Então ela é onde tem a velocidade mais alta. É isso. Tá. Então é isso aí. Beleza? Uhum. Show. Tudo isso está gravado, tá? Se tu precisar rever depois, tá tudo lá no vídeo. Tá bom, obrigada. É isso. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui e já vamos para a próxima. Tá. Ah, beleza. Acho que hoje dá para ver toda essa lista, se bobear. Eu vou fazer do jeito que eu ver que tu entende. Durante a aula também eu gosto de fazer umas explicações assim. Putz, me perdi aqui. Eu acho que era essa. Você faça as contas também, tá? É importante que você tente fazer para você se Sim. sentir mais segura. Uhum. Por hora eu tô vendo que você tá respondendo aí, tá tranquilo. Ah, Eu tô anotando aqui as fórmulas que você passou. lembre-se que eu vou te mandar tudo no WhatsApp depois, você não precisa copiar nada, tá? Ah, tá bom, obrigada. Então tá bom. Deixa eu pegar a próxima aqui. Às vezes eu troco as telas e esqueço de mudar, às vezes as coisas travam. Tu sempre tem que me avisar se tu sentir que alguma coisa esquisita tá acontecendo, tá? Uhum. Tá bom. Então deixa eu pegar aqui a próxima question. Uou, essa aqui é meio longa. Caramba, a gente saiu de uma fácil para uma bem barra pesada. Bem, dá uma lida aí. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Que eu tava dando Uhum. aula e não parei. Tá bom. Dá uma lida, quando eu voltar, a gente conversa sobre a questão, beleza? Uhum.
Beleza, moça. E aí, leu a questão? Ficou assustada? Li, não entendi nada. Pois é. Não é uma questão muito simpática mesmo. Então vamos lá. Dois trens, um de carga e outro de passageiros, movem-se nos mesmos trilhos retilíneos em sentidos opostos, um se aproximando do outro, ambos com movimentos uniformes. Isso é importante. Um está indo em direção ao outro. Significa que um está indo para frente, vamos dizer assim, e outro está indo para trás. Né? Um está no Uhum. sentido positivo e outro está se movendo no sentido negativo. Tudo bem? Sim. Ou seja, na prática, um vai ter velocidade positiva e outro vai ter velocidade negativa. Uhum. E eles estão em movimento uniforme. O que isso significa? Que a velocidade deles é constante. Se tu escutar isso, tu tem que lembrar sempre isso. Velocidade Uhum. constante. Ok? Tá bom. O trem de carga de 50 metros de comprimento tem uma velocidade de módulo 10. E o de passageiros, uma velocidade igual a V. Não sabemos qual é. O trem de carga deve entrar num desvio para que o de passageiros possa prosseguir viagem nos mesmos trilhos. Como ilustra a figura. É isso aí. Então o trem vai vir aqui. Vamos torcer que socorra antes de eles baterem, né? Uhum. Eu acho que a ideia do programa vai estar aí. No instante focalizado, as distâncias das dianteiras dos trens ao desvio valem 200 e 400. É o que a gente está vendo aqui. Uhum. Respectivamente. Para que não ocorra colisão entre os dois, determine justificando. Qual deve ser o deslocamento mínimo do trem de carga? Deslocamento mínimo do trem de carga? Hã? Quanto que ele deve se deslocar? Como assim? Não entendi o que ele quis dizer. Não entendi. Porque Sim. depende do. Tipo, depende do outro trem, né? Vai que esse trem aqui Sim. tá na velocidade da luz. Não tem o que fazer, né? Uhum. Ele vai bater, não tem jeito. A questão é que eu. Bem, ele vai ter que se mover 200, né? Tipo, se ele se mover 200, o que, que vai acontecer, né? Ele vai estar aqui. Uhum. Mas ele ainda precisa mover os 50 metros para dentro do desvio, porque ele é um corpo extenso, né? Ele tem 50 metros. Sim. Então eu acho que a ideia do problema é esse. É bem simples do jeito que parece que não tem conta nenhuma. Por isso que ele mandou justificar, né? Então deixa eu Uhum. explicar. Tá realmente meio mal explicado esse problema. O trem de carga deve se deslocar no mínimo mais 250 metros. Para que, primeiros 200 metros, sua dianteira encontre o desvio. E mais 50 para que ele, como um todo, entre no desvio. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Sim, aham. Agora faz mais sentido, né? Sim. O professor de física adora que você escreva as coisas, moça. Então, sabe quando a gente está lá no quarto ano, quinto ano do coleginho, que as professoras elas só pedem para tu fazer a conta, tipo, resolva isso aqui, né? Sei lá. A Uhum. prova era isso, né? Lembra? Sim. Pois é. Tu tem que levar em conta uma coisa: aquelas moças lá, elas não são matemáticas, nem físicas, nem nada, elas são pedagogas. Então elas têm muito medo, na verdade, da parte de matemática na escola. Elas Uhum. têm tanto medo quanto os alunos. Elas não gostam muito de ensinar isso. Então elas ensinam do jeito mais bobo possível, assim, para todo mundo conseguir fazer. Mas na Uhum. realidade, quando você chega no ensino médio, que é seu caso agora, né? Os professores, eles querem uma explicação mais elaborada, porque são todas as pessoas que fizeram faculdade disso e tal. Sim. Então, tenta escrever o máximo possível as coisas. E Tá. durante a resolução das continhas, tu dá uma explicaçãozinha. Uhum. Eu sou professor, então eu vou te mostrar como é que eu gostaria de receber a B aqui, por exemplo. Porque sim, se tu quiser, tu faz só a conta e pronto, mas os professores não querem isso. Qual Sim. deve ser a velocidade máxima do trem de passageiros em metros por segundo? Muito bem, olha só, velocidade máxima do trem de passageiros, né? Uhum. Ele poderia ter dito assim, a velocidade mínima. Daí tu poderia dizer, que ele ande a 1 centímetro por hora. 1 centímetro por hora, bem pouco, né? Uhum. Por quê? Porque daí nunca ia se chocar. Sim. Só que a gente não quer que ele ande tão devagar, né? Uhum. Então a questão não passa por aí. Então vamos escrever aqui. Para começar, né? O problema pede a velocidade máxima para que não ocorra choque dos dois trens, né?
Então, existe uma velocidade máxima que o trem de passageiros pode ter para que não ocorra o choque. Uhum. Para isso, devemos utilizar a equação do MRU. Lembrando, né, que os dois trens estão em movimento uniforme. Sim. Então tá, vamos escrever a equação aqui, ó. Daí tu já mostrou pro teu professor que tu não é boba, tu sabe o que está acontecendo. É com essa equação que tu vai resolver o problema. Tá. Muito bem. Vamos escrever mais uma coisa aqui. Para que não ocorra o choque, é necessário que os trens não estejam na mesma posição ao mesmo tempo. Né? Porque Sim. isso que é um choque, é um encontro. Né? Se tu marcar de sair com uma amiga e daí você fala, vamos lá no shopping às 3 horas. Se ela for no shopping, mas for daqui a um ano, isso não é um encontro, né? Uhum. E se ela tiver em algum lugar, mas não no shopping, né, também não é um encontro. Então, a gente precisa que seja a mesma posição ao mesmo tempo. Isso aqui é o que a gente chama de, na física, de problema de encontro. Então, a gente tem que descobrir aqui qual que é essa situação, qual é a situação mais extrema possível que isso pode ocorrer. Né? E essa Uhum. situação mais extrema aqui é quando esse cara e esse estão na mesma posição. Né? Note que se isso acontecer, vai ter um acidente. Né? Sim. Então, veja, o acidente ocorre se a frente desse trem aqui bater no trem como um todo, seja na frente dele, seja na parte de trás. Ok? Uhum. Então, me parece que a situação mais tensa, quer dizer, a mais limite de todas aqui, para que não ocorra acidentes, é quando esse trenzinho aqui tiver aqui na iminência de bater nesse cara, só que esse cara já vai estar, tipo, entrando aqui, tá vendo? Uhum. Então a gente está interessado nessa situação, onde eu me preocupo com a parte da frente desse trem e a parte de trás desse. Uhum. Muito bem. Quando a gente está falando de física, Alexia, a gente tem que levar em conta que os corpos, nas equações, eles não têm tamanho. Tipo, eu vou ter que fazer uma equação para os dois trens, mas perceba que nessa equação aqui do sorvete, em nenhum momento aparece o tamanho do trem. Né? Então a gente sempre leva em conta o que a gente chama na física de partículas, que são pontos imateriais, eles não têm tamanho. A gente tem que conseguir descrever o nosso problema como se o trem fosse uma partícula, em outras palavras. Tá bom? Então, por exemplo, para o nosso trem vermelho, né, eu vou dizer que essa posição aqui é a posição zero. E eu não sei a velocidade dele. Mas eu posso então descrever que a equação do trem vermelho, o trem de passageiros, se eu chamar de SP, S de passageiros, é igual a zero, porque ele está na posição que eu falei que é inicial, mais V vezes T. Ou seja, a equação do trem de passageiros é V vezes T. A posição dele vai ser dada em função do tempo pela velocidade vezes o tempo. Uhum. Nada demais, né? Só coloquei o sorvete nos dados do enunciado. Agora, a equação do nosso trem azul aqui. Qual vai ser a equação do trem azul, né? Veja que o pontinho, que é o que representa o nosso trem, já que a gente está preocupado em colisão, ele está, olha só, a quantos metros da posição original? 400 mais 200 mais 50. Então ele está a 650 metros da posição original, né? Uhum. Isso aí. Então, vamos colocar que a posição original dele aqui é 650. Porque quando a gente vai escrever as equações, a gente sempre tem que se basear no mesmo ponto de referência, que é aqui, é o que a gente chama de origem. Uhum. Entendeu? Então eu vou escrever aqui. Agora, para a equação do trem de carga, temos
SC igual a 650. E olha só, eu tenho qual que é a velocidade dele, é 10. Mas esse 10 é positivo ou é negativo? É positivo, Ah, é? Por quê? porque não sei, eu acho Sei. que é positivo. Na verdade, ele é negativo, tá? Por quê? Porque, Porque eu estou considerando que para a direita é positivo. Como é que eu sei que eu estou considerando isso? Porque aqui eu falei que é zero e aqui eu falei que é 650. Então foi aumentando. Ao passo que foi indo para a direita, foi aumentando o valor de x, tá vendo? entendi. Aham, Então, como ele está virado para a esquerda, ele tem que ser negativo. entendi. É isso aí. Então, menos 10. Então, tu sempre tem que se referenciar dessa forma, senão tuas equações vão ficar erradas. Tá. Muito bem. Agora, o que que acontece? A gente está preocupado com o encontro. Encontro com Fátima Bernardes. Então, vamos colocar o seguinte aqui. Se o que nos interessa é o encontro dos dois corpos, temos que igualar as equações, pois tem que igualar equações, pois quando as equações são iguais, estamos dizendo que as posições são iguais. Em outras palavras, se eu igualar as equações, se eu pegar isso aqui e dizer isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu quero que a posição do trem de passageiros seja igual à posição do trem de cargas. Porque isso aqui é a posição do trem de passageiros, isso aqui é a posição do trem de cargas. Uhum. Beleza? Eu quero isso porque eu estou procurando ali o limite, né, de velocidade do meu trem, lembra? Sim. Uhum. Então, olha só, se eu igualei esses caras, eu posso igualar esses aqui também, ó. São eles, né? É a mesma coisa, Uhum. beleza? Muito bem. Só que aqui eu tenho uma outra situação bem importante, que é o seguinte. Eu tenho uma equação, essa equação aqui, com duas incógnitas, a velocidade e o tempo. Não é mesmo? Sim. E eu quero a velocidade. Só que se eu tenho uma equação só, eu não tenho como encontrar as duas respostas. Né? O professor no 8º ano na escola, claro que você estava em pandemia, né? Então provavelmente não foi muito legal. Mas ele É. costuma falar bastante assim, ó, que quando você tem duas incógnitas, você precisa de duas equações. Se você tem três incógnitas, precisa de três equações. E assim vai. Uhum. Então, se a gente tem o V e o T, nós não sabemos quem é o V, quem é o T. Note que esse T é o mesmo que esse, tá? Uhum. E se eles se encontraram, tem que ter sido no mesmo tempo, né? É aquilo que eu estava te falando, sobre encontro no shopping. Tem que ser no mesmo Sim. tempo. Então esses T's são iguais. Mas eu só tenho essa equação por enquanto. Agora eu vou ter que usar novamente da interpretação do problema. Se acontecer o choque, né, vamos imaginar assim, a situação mais perigosa possível, né, no limite, é aquilo que eu já te falei. Né? A gente está pensando nesse trem como um todo aqui, né, onde a parte final dele está aqui, e esse trem, a parte da frente dele está passando aqui. Né? Esse é o limite. Sim. Faz sentido? Tá. Então, nós queremos saber quanto tempo levou para que esse trem esteja por completo aqui. Por quê? Porque se eu souber quanto tempo levou para que esse trem esteja por completo aqui, eu vou saber quanto tempo vai demorar, quanto tempo eu posso, né? Em quanto tempo eu posso fazer esse trem chegar aqui. Né? Uhum. Porque se ele for mais rápido, ele vai bater, não é mesmo? Sim. Então a ideia é essa. Então vamos escrever tudo isso. Tá ficando tenso, né? Sim. Mas tu tá entendendo a ideia, né? Sim. Aham. Pois é. Uma coisa é entender, outra coisa é pôr matematicamente, né? Esse é o problema. É. Então vamos escrever assim. Aqui vai ser uma interpretação que vai parecer um texto do Velho Testamento, aqui muito longo. Precisamos saber a situação máxima, ou seja, a situação onde os trens quase batem. Fala na física, estão na iminência de bater, mas é uma palavra muito difícil. Uhum. Isso ocorre quando o trem de passageiros está por completo no desvio.
Isso demora um determinado tempo. E, olha só. E será nesse mesmo tempo T que o trem de carga avançará até a posição do desvio também. Que é aquilo que eu te expliquei, né? Só estou colocando em palavras. Então, em outras palavras, a gente precisa encontrar qual é o tempo em que o trem de. Pô, o trem de carga é esse? Eu tô trocando as bolas. Eu jurava que o trem de carga era o vermelho. Não. Que desgraça. Mas é bem, não importa, né? A questão é que é o trem 1 e o trem 2. Uhum. Né? A questão, não importa, né, qual é qual. Isso não vai mudar. Ter pessoa ou não ter dentro do negócio ali. Uhum. Então tá. Então só deixa eu arrumar aqui, senão tu vai ler depois e vai causar uma confusão, mas note que isso não importa, né? Isso que dá fazer as questões dos outros. Beleza. Então tá, a gente quer que esse trem aqui entre no desvio. Isso vai demorar um tempo, e é nesse. E eu quero saber qual é a velocidade para que nesse tempo o meu trem de passageiros chegue na iminência do desvio aqui. É isso. Então, primeiro, vamos calcular o tempo que demora para esse trem entrar no desvio. Esse trem, para entrar no desvio, ele precisa andar quantos metros, né? Ele precisa andar 250, 250, né? né? Isso aí. Precisa andar 250. Então nós já sabemos, nós já temos o deslocamento aqui. Só que tem um problema, né? Note que eu defini, e tá tudo bem eu fazer isso, não tem erro nenhum, só vai complicar um pouco as contas, que o trem azul, né, esse trem aqui, ele Uhum. começa na posição 650, né? Sim. E a gente está querendo que ele vá para a esquerda, ou seja, que ele volte. Então a gente quer que ele volte 250 metros. Ou seja, ele vai começar na posição 650 e vai voltar 250 metros. Ok? Uhum. Então ele vai para qual posição? Ele vai para a posição 650 menos 250. Que Que posição é daí essa aqui? seria A posição 400, né? 400, né? Uhum. Isso. Só queria te mostrar porque está dizendo aqui que é, né? Mas veja como faz sentido as coisas, né? Como Sim. uma coisa encaixa na outra. É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. 400. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para encontrar o tempo, jogar nessa equação e assim encontrar a velocidade, entendeu? Uhum. Beleza. Então, 400 igual a 650 menos 10t. A hora que eu passo para lá, vai ficar os 250, né? Que a gente conversou. Sim. Menos 250 igual a menos 10t. Olha que importante, né? Sinais de menos dos dois lados. Por que isso é importante? Porque se não fosse assim, o tempo daria negativo. Não existe tempo negativo. E aí, me Uhum. diz uma coisa, Alexa. Tu sabe resolver isso aqui? É, vai ter que passar o T pro outro lado, né? E o menos Faz o 250 seguinte. vai pro menos 10. Resolve aí. Quando tu tiver a resposta, me fala, tá bom? Uhum. Beleza. É, dá 240? Vixe, dá não. Não? Não, né? Porque o 10 está multiplicando, né? Ah, é verdade. Ah, então. Ah, tá. Ah, eu esqueci de dividir. E isso tem que Tá. passar dividindo, isso mesmo. É 25? 25 o quê? Bananas, estrelas? 25 de tempo? Qual é o tempo aqui, né? É segundos, né? Isso, Então, 25 25 segundos. segundos, isso mesmo. Agora sim. Nessas matemáticas básicas, assim, de fazer essas continhas, tu acha que tu é boa, mediana, fraca?
Eu não sou boa, só eu me confundi um pouquinho. Porque Só faz tempo que teve eu uma não faço desatenção, conta. então. Isso. Beleza. Então a gente acabou de concluir que para o trem azul passar por completo aqui, né, necessita de 25 segundos. Uhum. Muito bem. Em outras palavras, agora, olha só, como a gente está buscando a velocidade máxima do trem vermelho, a gente quer que ele alcance a posição 400 nesses mesmos 25 segundos. Sacou a ideia? Uhum. Então, veja, eu posso pegar essa equação mesmo aqui e já resolver isso. Eu quero que a posição do meu trem vermelho seja a posição 400 depois de 25 segundos. Então, deixa eu dar uma escrevida aqui. Ou seja, o trem azul demora 25 segundos para estar salvo dentro do desvio. Então, vamos encontrar agora a velocidade máxima que o trem vermelho pode ter para que esteja na iminência do acidente, né? Que eles se encontrem, né? Uhum. Então, o que vai acontecer? A gente quer que esse trem, então, se mova os 400 metros ali em 25 segundos. E agora, se eu passo o 400 dividindo, né? Quer dizer, o Uhum. 25 dividindo, 400 dividindo com 25. isso, eu vou ter 16, né? Uhum. 16 metros por segundo. Então, a velocidade máxima que esse trem pode ter é 16 metros por segundo, tá bom? Uhum. Então, para achar isso, você tem que achar primeiro o tempo do, do trem de carga para depois conseguir achar a O do velocidade. passageiro. Isso, mas Ah, sempre levando em conta toda essa discussão. Porque, uhum. veja, não é um problema de só jogar na fórmula. Sim. Longe disso. Foi de perceber as coisas que estavam acontecendo, né? Uhum. Até note que o tamanho do trem importa, né? Porque se tu tivesse colocado a bolinha do trem vermelho aqui, não ia funcionar. Sim. Porque a frente do trem vermelho ia chegar antes e ia dar acidente, né? Uhum. A lógica tá, tem muitos pontos importantes aqui. Esse problema é muito rico. Depois eu recomendo que você faça ele de novo, tá? O outro não precisa, mas esse é Uhum. importante você fazer. Note até que se você tivesse colocado aqui na equação do encontro, também daria certo, ó. Eu fiz por esse caminho, mas eu poderia ter feito por outro caminho. Eu poderia ter pego a equação do encontro que a gente fez antes, colocar 25 aqui e aqui, ó, e daí tu vai ver que vai dar o mesmo 16. Põe 25 aqui e 25 aqui, né? Vai ficar Uhum. 650 menos 400 dividido por 25 vai dar 16 de novo. Uhum. Então, né, se você constrói as equações certas, seja de um jeito, seja do outro, você vai chegar na resposta certa, tá? Mas o Uhum. problema da física é que tem muitos caminhos para uma mesma resposta. Às vezes você acaba pegando o caminho certo, só que é muito longo. Sim. Né? Então é que nem quando a gente vai na casa da nossa avó, primeira vez na vida, né? A gente viu nosso pai, nossa mãe levar a gente a vida toda e parece muito fácil, mas daí quando a gente vai sozinho, a gente se sente um pouco tenso, né? É Uhum. por isso que eu sempre peço que vocês façam as questões, porque eu sempre vou pelo caminho certo, entendeu? Uhum. Eu trabalho com isso. Agora vocês, né? Eu preciso ver o que vocês sabem, o que vocês não sabem. Uhum. Por isso, minha amiga, eu quero que você comece a 3, sozinha, sozinha, sozinha. Tá, eu vou abrir aqui. Tá aqui, ó. Ah, beleza. Uma arrumada. Beleza, tá aí. Então, eu vou te mandar tudo que a gente fez já, tá? Uhum. Você pode usar como referência. Né? Provavelmente você vai ter que construir a equação dos dois caras ali. Tomar cuidado com questão de sinal, né? Vai ser a mesma coisa do outro, praticamente? Acho que vai ser mais fácil que o outro. Mas a ideia vai ser a mesma, assim. Igual a equações, etc. Então, vamos usar a mesma equação para resolver esse? Vai ser sorvete, sim, porque não tem aceleração, né? Tá. Enquanto não tiver aceleração, tu não precisa se preocupar com sorvetão, com vovô ateu, essas coisas, tá? Uhum. Isso. E é isso. Então eu gostaria que você tentasse aí. Porque Tá. é assim, né? Tu conhece o filósofo Sócrates lá, aquele que dizia que só sei que nada sei? Uhum. Ele queria dizer com isso que a gente só aprende as coisas quando a gente percebe o que não sabe. E tu não vai perceber o que não sabe se tu não tentar, né? Sim. Porque o fazendo aqui é muito óbvio, né? É sempre muito óbvio quando alguém que sabe faz na Só nossa que frente a daí coisa. fica difícil depois na hora de resolver na prova, né? Exatamente. Então,
Pra tu ganhar autoconfiança também é bem importante. Então dá uma tentada aí. Quando for 11h50, tu me diz até onde tu foi, etc. Então Tá. até 11h50 assim me ajuda, beleza? Uhum. Eu vou deixar o microfone desligado, tá? Hello. E aí? Alguma ideia? Alguma coisa feita? Então, eu não sabia onde achar o valor de 6.800 metros por segundo. Ô, louco. Ah, bem, o que que ele tá Eu pedindo até aqui, né? resolvi alguma coisa, mas eu acho que tá errado. Porque eu fiz 340 vezes 10 segundos. Não tá tão errado assim. Desde que, pelo que eu tô entendendo, eu nem li o problema, mas pelo que eu entendi é assim, né? O som ele se propaga numa velocidade no ar e outra na matéria. Uhum, Né? Ele se propaga mais rápido na matéria, né, em coisas sólidas. É estranho isso, né? Som em coisa sólida, mas acontece. uhum, Então, ele quer saber essa diferença, né? Em quanto tempo em segundos após a batida de A poderia o observador B ter sentido a vibração através do trilho se a velocidade através do som do trilho é 6.800? Então, ele quer saber sobre sentir a vibração, né? Beleza. Ou seja, ele quer saber a questão do som na matéria, né? uhum. Isso. Então,
Para descobrir qual é a vibração, bem, a gente quer saber o tempo que demorou para esse pulso de som, né, sair ali do cara A e chegar no cara B, né? Uhum. Então, se a velocidade do som ela é constante, que é o que está sendo suposto aqui, novamente sorvete, né? Bem, a gente quer ir da posição. A gente quer chegar na posição B e estava na posição A, vamos dizer assim, né? Uhum. E a velocidade do som é bem alta, né? 6.800 metros. A gente quer sentir a pulsação e não escutar o som, né? Então tem que Uhum. estar bem atento a isso, certo? Ah, então encaixa ali. É por isso que eu coloco a velocidade da vibração aqui, né? Não do som escutado, Sim. né? Agora, se eu coloco que aqui é zero, e aqui eu não sei qual é, né? Mas eu posso chamar de S aqui, posição final, né? S final. Então vai ficar S final aqui igual a zero mais 6.800T, né? Então, na Uhum. prática, eu só preciso encontrar qual é. Bem, se eu estou procurando o tempo, né, Alexia? Estou procurando isso aqui, né? Sim. Eu preciso achar qual é a posição final. Ou seja, na prática, quanto que é essa distância? Porque essa distância vai Uhum. ser igual ao valor da posição final, né? Concorda comigo? Sim, mas o 10 segundos não se encaixa ali no tempo? Vamos ver o que significa aqueles 10 segundos, né? Quando A golpeia o trilho B, percebe o barulho através do ar 10 segundos depois. Só que aí que tá. É que nem quando dá um raio. A gente primeiro vê o raio e depois escuta, né? Uhum. Porque a velocidade da luz é mais rápida que a do som, certo? Sim. E aqui a velocidade do som no trilho é mais rápida que a do som no ar. Então a gente vai escutar, a gente vai sentir primeiro a vibração, depois que a gente vai escutar ela. Uhum. Portanto, esse tempo aqui é o tempo que demorou para escutar, não para sentir. Ele quer saber o tempo para sentir. Ah, então esse valor não se encaixa na conta? Definitivamente não, porque senão a resposta seria 10 e pronto. Né? Ele não está Ah, pedindo o tempo? Bom, sim. 10, pronto, acabou. Não. Não, esse tempo aqui é o tempo que demora para tu escutar. Mas Ah, tu vai utilizar esse tempo, sim. Tu vai utilizar esse tempo para descobrir o que falta para resolver essa questão. Note que falta de saber o deslocamento. uhum. Falta tu saber o quanto que o pulso de som ali, né, essa matéria ali, né, vibrou, né? Tempo, eu tô falando besteira. Esse deslocamento aqui, ó, falta saber essa distância, em outras palavras. Essa Uhum. distância aqui, tá bom? 0 até SF, então significa que SF é o mesmo valor da distância. Então, na física, às vezes a gente chama o deslocamento da própria posição final, tá? Então, Uhum. aqui é a mesma coisa. Eu preciso saber qual que é essa distância, em outras palavras. É a única coisa que falta aqui para encontrar o tempo, não é mesmo? Isso. Note que se eu isolar o tempo aqui, eu posso fazer isso para ti. Vai ser a posição final ali, S final, né? Dividido por 6.800. Então, como é que eu vou encontrar a posição final? Bem, eu vou encontrar com as informações que ele me deu do som no ar. Porque ele me deu a velocidade e me deu o tempo. Uhum. Então, eu tenho a posição inicial, eu quero saber isso aqui, né? É isso aqui que eu quero. Uhum. Eu tenho isso que é zero, eu tenho isso que no ar é 340, e eu sei que demorou para andar essa distância que eu quero 10 segundos. Então, eu substituo isso, isso e isso para encontrar isso. Que seriam os três valores que são apresentados no problema, né? Isso para o ar, né? Esse valor aqui foi para a matéria, foi para o trilho. Tu Uhum. vai ter que fazer uma equação nova só para o ar. Uhum. Eu fiz essa aqui para o trilho. Agora tu vai fazer uma outra para o ar. E como você é uma moça caprichosa, eu recomendo que você, quando for fazer isso na prova, você escreva, né? Que eu escrevi bastante na outra questão, e faça com Uhum. cores diferentes também. Tipo, a que eu fiz de verde. Tu poderia fazer, pelo menos, sublinhar de outra cor. Ó, Uhum. essa é a equação do ar. Daí tu sublinha o ar de azul. Daí a equação tu também sublinha de azul, entendeu? Uhum. Professor, como a gente é velho e a gente tem o olho falhando, é bom que deixe bem claro essas coisas assim pra gente não se perder na correção, entendeu? Uhum. Então vai lá, faz uma equação para o som agora. Tá. Para o som no ar, né?
Então ficaria 340 no lugar do S0, o Não, o 6.800. S0 é posição inicial. Tu tá me dizendo que a posição inicial é 340 metros por segundo? Ah, ele é do ar, né? Isso aqui é velocidade, né? Então ele vai no lugar da velocidade. Tá. O S0 é a posição inicial, que continua sendo no zero, né? Ele continua começando ali naquele ponto que eu chamei de zero. Mas o 6.800 não é velocidade? Do, no trilho, como eu falei para você, a gente tem que fazer uma velocidade no ar, que é essa. Eu já fiz equação para o trilho, agora tu vai fazer a mesma equação, só que para o ar. E Uhum. no ar é essa velocidade. Tá. Acho que foi agora. Ah, que legal. Então, qual foi o deslocamento que você encontrou? Qual foi o S final que você encontrou? Ah, eu não resolvi ainda, só fiz Como é que ficou a equação, então? Então, eu não sabia qual pôr na posição inicial, então eu coloquei o 6.800. Mas o 6.800 é velocidade. Como é que você vai pôr isso na posição inicial, menina? Ah, então eu coloco zero? Eu não entendi. Sim, a posição inicial é zero. Foi o que eu coloquei aqui. Ó. Ah, é que eu achei que precisava colocar os três valores ali. Não, não, ó, é isso que eu tô te falando. Tô desde o começo da aula te falando isso. Esquece essas coisas de fundamental. Não é mais só jogar número na fórmula e acabou. Os Uhum. números que a professora deu tem que jogar na fórmula. Aqui tu tem que analisar o problema. Esse negócio aqui não vai servir para absolutamente nada agora, porque ele trata da velocidade no trilho. Mas a Uhum. equação que tu está fazendo é para uma velocidade no ar. Uhum. Então tu não vai usar o trilho para nada. Né? A Então, velocidade no usa trilho os não serve outros para dois absolutamente nada. valores. Qual o valor que tu vai usar? Isso aqui como velocidade, isso E aqui esse como resto como posição tempo. inicial, o tempo, porque tu sabe qual foi o tempo que ele demorou para se propagar durante o trilho, Sim, e assim você vai encontrar a posição final, que é agora o eu deslocamento que ele entendi. teve. É isso aí, show. Agora sim. Então, quando tu foca em encontrar isso, né? É isso que nós estamos procurando. Uhum. Ele vai dar o mesmo resultado daquele que eu te disse no começo. Acho que eu tinha calculado o ar, ao invés de calcular o do trilho. Qual o resultado deu? É 3.400? Vamos ver. Eu não fiz a conta. Ah, se você fez tudo certo, a sua equação do ar vai ficar assim, ó. 0, né? Uhum. Mais 340 vezes o 10. Isso aí significa que em 10 segundos, né? O pulso ali se mexeu 3.400 metros, é verdade. Uhum. Então, tudo bem, mas isso ainda não termina a conta. Porque o que o problema está querendo é o tempo que demorou para o sinal no trilho chegar. Agora a gente substitui ali, junta os Exatamente. dois. Tá. Isso. Eu acho que isso aqui vai dar, não sei, 0,5 segundos. Vamos ver. Vou fazer aqui. 3.400 dividido por 6.800. Isso, deu 0,5. Tá. Dá para cortar, 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 vai dividindo, né? 34 é metade de 68, né? Por isso Uhum. que vai dar 0,5 segundos. Ou seja, a vibração chega em 0,5 segundos na pessoa. Olha só, interprete fisicamente aqui, deixa de só pensar em jogar númerozinho, né? A Uhum. vibração aqui, ó, chegou em 0,5 segundos, muito rápido. O cara tá muito longe, né? Você calculou aqui que ele tá 3.400 metros, é 3,5 km praticamente. Uhum. E a vibração chegou só em 0,5, foi muito rápido. Enquanto o som, ele só escutou 10 segundos depois, que nem um raio, né? A gente escuta só um tempão depois. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Veja que como as velocidades são diferentes
para propagação aqui ou no ar, tu teve equações diferentes. Então, Sim. cada velocidade te dá uma equação diferente. É assim que funciona na física, beleza? Uhum. Veja que é total aplicação daquilo que a gente aprende na matemática. Sim. E parece que a parte de matemática tá boa para ti, tu sabe fazer bem as contas. A dificuldade maior tá na interpretação, né? Sim, principalmente. Bem, o principal tu já tem, tá? Que são as ferramentas. Né? Não adianta tu querer construir uma casa sem ter as ferramentas, né? Mesmo sabendo. Uhum. Então, a ferramenta tu já tem. Agora, com o tempo, eu vou te treinando aqui e daí tu vai ficar top pra prova, beleza? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, Alexia. Ótimo dia pra ti. Valeu. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau.